Estamos de volta agora para a aula sobre a urbanização brasileira, um assunto casado com o assunto sobre a população brasileira, uma vez que hoje mais de 85% da população brasileira vive em cidades. Essas cidades elas cresceram, alguma delas em função do processo de industrialização, principalmente as cidades do Sudeste, e aí eu estou me referindo a São Paulo mais especificamente, mas também hoje em dia o crescimento urbano ele se dá muito em função do comércio. Então Arapiraca, para quem está fazendo a prova da PM para aqui para o estado de Alagoas, Arapiraca é uma das 10 cidades que mais crescem no Brasil. E não foi em função da sua industrialização, mas sim do seu comércio forte. Então hoje as novas cidades que crescem, não crescem muito em função da indústria, mas sim por conta da diversidade econômica que passa a acontecer no interior do Brasil. Dá uma olhada aqui, ó. Existe uma dúvida muito corriqueira entre os candidatos sobre alguns conceitos. Maceió seria um município ou Maceió seria uma cidade? Maceió, na verdade, é os dois, porque dentro do município de Maceió existe a cidade de Maceió. Então, o município é aquele que apresenta limites. O limite seria a fronteira político-administrativa de gestão. Então, eu tenho aqui um município e aqui eu tenho outro município. Nesse município eu tenho um prefeito, tenho uma Câmara de Vereadores, nesse outro, um outro prefeito e uma outra Câmara de Vereadores. A cidade é um elemento dentro desse município. Então aqui nesse município nós temos essa cidade e aqui nesse outro município nós teríamos essa outra cidade. Tudo que está fora dessas cidades passa a ser então zonas rurais. Tudo isso daqui em vermelho, ó, é zona rural ou suburbana. Então, a partir daí, essas cidades elas não estão conectadas. Vale lembrar que o limite dos municípios é algo invisível, não existe um muro separando esses dois municípios. E a cidade ela pode crescer, tanto crescer de forma vertical, como também crescer de forma horizontal. Vertical seria com os prédios, horizontal seria a ocupação da cidade em áreas que antes eram regiões rurais ou agrícolas. Acho que a grande maioria das pessoas já pegou a estrada e já viu uma placa, início do perímetro urbano. Se eu estou viajando por aqui e eu chego nessa parte, eu vou encontrar a placa, início do perímetro urbano. Estou atravessando, vou encontrar uma outra placa dizendo fim do perímetro urbano. Então, o perímetro urbano é o que vai delimitar a área da cidade. Como essa cidade ela pode crescer, eu posso, com o passar do tempo, ter a substituição desse espaço suburbano ou rural por uma malha contínua, porque as cidades elas vão crescendo e elas vão se encontrar. Quando elas se encontram, eu passo a ter uma única mancha urbana. Aqui continua a divisão entre os municípios. Quando isso acontece, eu tenho um fenômeno chamado de conurbação. É a partir da conurbação que geograficamente nós encontramos uma metrópole. Então agora toda essa faixa passa a representar o que seria a nossa metrópole. O que é uma metrópole? Uma metrópole são duas ou mais cidades conectadas, interligadas, a ponto da gente não saber onde termina uma e começa a outra, devido à integração dos seus serviços públicos comuns. Guarde muito bem esse conceito, por favor, porque corriqueiramente isso aparece nas suas provas. Então, ó, conurbação de duas cidades leva à formação de uma metrópole.
de uma região metropolitana. A região metropolitana são os dois municípios interligados. E agora o prefeito desse município vai ter que se juntar com o prefeito desse município para eles tomarem ações em conjunto, porque o serviço de infraestrutura agora está dividido a partir dessa mancha urbana que sofreu conurbação. Outros conceitos que são importantes, nós teríamos a rede urbana. O que é uma rede urbana? É como se fosse uma rede de pesca. Então a rede de pesca não são linhas que estão conectadas por nós. Cada nó desse a gente pode imaginar que é uma cidade. As cidades, então, elas apresentam uma conexão direta uma com a outra, olha aqui, conexão direta, ou indireta, como é o caso dessas duas aqui. Então, essa conexão ela sempre vai existir. Porque nenhuma cidade ela é autossuficiente, ela consegue produzir absolutamente tudo que ela vai consumir. Então ela vai comprar de alguma outra cidade, ela vai vender para alguma outra cidade. E a partir daí se cria fluxos materiais, como deslocamento de pessoas, ou fluxos imateriais, quando eu faço uma transferência de um dinheiro para uma pessoa de um outro município. Essa integração é que passa a representar uma malha, um tecido ou uma rede urbana, que seria a ligação entre essas cidades, tanto uma ligação direta como também uma ligação indireta entre elas. O segundo conceito é complementar ao primeiro, que seria o da hierarquia urbana. A hierarquia urbana determina quem tem os maiores prestadores de serviços, as maiores variedades de prestações de serviços e quem quase não tem prestação de serviço adequada para a sua população. Então, a partir daí, quem está no topo passa a comandar quem está embaixo. Quem está no topo dita as regras para quem está embaixo. Então, dá uma olhada aqui. Nós teríamos na nossa rede urbana o seguinte: existem municípios no interior do estado de Alagoas que eles são muito pequenos. Por exemplo, na região do Agreste Alagoano, nós temos Coité do Noia ou Limoeiro de Anadia. Esses municípios, eles têm consumo de computadores, notebooks, só que lá não existem fábricas desses computadores. As fábricas estariam então em Recife. Recife é uma cidade bem maior do que Minador do Negrão, do que Limoeiro de Anadia, Coité do Noia e vai por aí. Então você teria uma hierarquia superior de Recife frente a essas outras cidades. Essa hierarquia ela pode ser classificada da seguinte maneira. Primeiro, metrópole nacional. Quem seria a metrópole nacional? São aquelas cidades que sofreram conurbação, ou seja, são grandes manchas urbanas que comandam as ações econômicas, políticas, administrativas do Brasil inteiro. Abaixo dela nós teríamos as metrópoles regionais. Me dá um exemplo de uma metrópole nacional, Ricardo. Recife. Recife. Como metrópole regional? Metrópole regional você teria o domínio da região. Então você passa a ter uma influência importante sobre uma determinada área, sobre uma determinada região. E aí nós teríamos Maceió. Maceió, então, estaria com o domínio de uma metrópole regional. Cidade regional é aquela que tem uma configuração importante para a região, mas não chega ao ponto de ser uma grande metrópole. Então, nós teríamos aí Arapiraca, cidade que fica no Agreste Alagoano, e a sua prova pode cobrar a localização de alguns municípios alagoanos. Uma cidade local, nós já citamos aqui algumas, né? Limoeiro de Anadia, Coité do Noia, então essas seriam as pequenas cidades. E as vilas seriam os chamados povoados. As vilas são aqueles núcleos urbanos ainda em regiões rurais. Então eles estariam no nível mais baixo hierárquico dos serviços que acontecem nas cidades. Então aqui em Recife, por exemplo, você vai encontrar várias lojas com 24 horas de serviço de atendimento. Isso é praticamente impossível você encontrar nas vilas. Essa loja aberta
você ter uma loja diversificada na vila se comparada com a metrópole nacional, porque o adensamento populacional aqui vai ser bem superior do que o daqui de baixo. Só que existe agora um outro conceito. Essa era a antiga hierarquia urbana, porque agora nós temos as chamadas cidades. Deixa eu escrever direito aqui. Cidades globais. E nós temos duas cidades globais no Brasil: São Paulo e Rio de Janeiro. Essas cidades globais, elas estão conectadas diretamente com todas as outras. Então elas passam a exercer uma influência direta em cada uma desses núcleos aqui. O que antes vinha de cima para baixo, agora a cidade global passa a comandar. Outro conceito importante, megalópole. Megalópole é a conurbação de duas ou mais metrópoles. Então, metrópole nós já vimos que é a conurbação de duas cidades. Megalópole passa a ser a conurbação de duas metrópoles. No Brasil, isso ainda não acontece. Pode acontecer no futuro, e é por isso que a megalópole brasileira ela é classificada, taxada como incompleta, que é a ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, uma única mancha urbana entre essas duas grandes metrópoles brasileiras. Outro conceito, macrocefalismo. O macrocefalismo é quando a cidade tem uma determinada infraestrutura, ou seja, ela tem uma determinada quantidade de água fornecendo para a sua população, de energia fornecendo para a sua população, de estradas, rodovias fornecendo para a sua população. De repente, essa população começa a aumentar dessa cidade, começa a aumentar. E essa infraestrutura ela continua a mesma. Se ela continua a mesma, a gente passa a ter o problema do macrocefalismo. Então, ela tem um inchaço, mas a sua atividade infraestrutural não permite esse crescimento. Quais são os problemas que vão aparecer na sua prova para você poder falar em relação à urbanização brasileira? Em primeiro lugar, talvez o mais importante de todos os problemas da atualidade seja o problema relacionado à violência. Logo de cara, quero deixar bem claro para você não marcar como verdadeiro a seguinte afirmativa: a violência no Brasil ela é consequência da pobreza. Pobreza não gera violência. Maceió é o município mais rico do estado de Alagoas. Maceió detém 50% de toda a riqueza do estado de Alagoas, está concentrado em um único município. E olha que são 102 municípios. Metade de tudo que se arrecada está em Maceió. E se você pegar os outros municípios, eles não são tão violentos quanto Maceió. Então, não é verdade quando você afirma que a violência urbana ela está associada à pobreza. Outra coisa, que a violência está associada ao tráfico de drogas. O tráfico de drogas ele passa a representar mais uma forma de violência na cidade. Apenas isso. Quais seriam as outras formas de violência na cidade? Quando você estaciona o seu carro em um local de deficiente, ou um local de idoso em um estacionamento no shopping. Isso são sinais de uma violência cotidiana, que é praticado até mesmo por quem acusa os outros de violência. Então essa violência joga a população contra a população, e ela é uma consequência direta de uma ingovernabilidade total. Não existe um interesse do poder público em resolver o problema da violência, mesmo porque essa violência gera uma lucratividade muito grande. Quanto maior for a violência, mais eu vou ter que gastar para solucionar esse problema. Quanto mais eu gasto para solucionar esse problema, eu não posso resolvê-lo, porque se eu resolvê-lo, eu vou gerar uma crise econômica devido ao gasto que eu tive. Então esse é o grande problema associado à economia, à violência e à ingovernabilidade. Favelas.
Favelas são moradias irregulares que ocorrem nos centros urbanos. Normalmente, ela não consegue ser dotada de infraestrutura. Então, são aquelas áreas em que cresce sem a especulação imobiliária e sem também um amparo governamental. Não existe um planejamento por parte do Estado para uma ocupação residencial. As pessoas simplesmente entram em lotes, em terrenos, em campos vazios e começam a construir as suas casas de acordo com a sua renda. E esse amontoado de casas pode gerar uma série de outros problemas. Deslizamentos, enchentes, morte dessas pessoas e por aí vai. Condomínios fechados, outro problema. Qual é a primeira coisa que é vendido em um condomínio fechado? Segurança 24 horas. Segurança 24 horas é vendido aqui porque existe a violência. Se eu acabo a violência, eu não preciso mais ter o condomínio fechado. Só que a especulação imobiliária ganha muito dinheiro vendendo o condomínio fechado, cobrando da gente, então, um valor mais caro e dizendo para a gente, aqui você está protegido de quem é de fora. Mas todos nós temos que conviver com a cidade. Então a gente não pode achar que a nossa proteção é se isolar, é ficar trancado dentro de um condomínio fechado. Especulação imobiliária. Vários imóveis em vários centros urbanos estão completamente fechados sem ninguém morar nesses imóveis. Na cidade de São Paulo, existem mais imóveis parados sem ninguém ocupando do que pessoas sem ter onde morar, do que sem tetos. Ou seja, se fizéssemos uma readequação, todo mundo teria um local de moradia. Moradia não pode ser visto como um critério econômico, é uma necessidade básica da nossa espécie, da nossa população. Então, os estados, eles precisam ajudar todo o conjunto populacional a ter um teto. Você não gostaria de ter um teto? Você não gosta de ter uma casa? Todo mundo gosta de ter uma casa. E não é uma competição para ver quem consegue e quem não consegue. Quem conseguiu é melhor do que quem não conseguiu. Não é essa a competição, é uma necessidade básica de sobrevivência. Então, a especulação imobiliária não analisa dessa maneira. A especulação imobiliária vai analisar no aspecto econômico, como eu vou lucrar com esse imóvel. Falta de saneamento básico, água, luz e esgoto sanitário. Esse seria o saneamento básico que falta à grande maioria das cidades brasileiras. Então nós temos uma taxa de mais de 50% da população brasileira sem água nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, a ponto desses dois centros urbanos apresentarem um conjunto de população sem água maior do que a população inteira do sertão nordestino. Então muita gente acha que é no sertão nordestino que você vai encontrar deficiência hídrica. Não, a falta de saneamento está associada a uma falta de planejamento urbano. Transporte público. O transporte público é extremamente ineficiente. Se esse transporte público fosse eficiente, nós não teríamos a necessidade de comprar carro, de comprar moto. Sem essa necessidade, você teria uma redução do comércio e da venda desses veículos. Então, existem elementos aqui que não podem ser consertados por razões de ordem econômica. Não existe interesse do poder público em consertar por razões de ordem econômica. Infelizmente, o transporte público ele é extremamente precário. Isso acaba gerando uma poluição da própria cidade pela queima de combustíveis fósseis. Isso acaba gerando um estresse da sua própria população no seu deslocamento de casa para o local de trabalho. E, por fim, uma falta de planejamento, a falta de um plano diretor da cidade, algo que vai determinar o uso e a ocupação do solo urbano. A função desse planejamento é dado pelo Estado. Os estados, os governos locais, os gestores municipais precisam planejar as suas cidades. Eu poderia colocar aqui uma série de outros.
como, por exemplo, o desmatamento, os lixões, os recursos hídricos. Todos eles representam consequências dos problemas que estão aqui listados, certo? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.